Mateus capítulo de número 11, glória a Deus. Somos gratos a Deus por estar contribuindo com esta adoração, com esta linda festa, com este lindo trabalho. E mais uma vez louvamos a Deus pela vida desta igreja, representada no pastor Josué, que com muito carinho tem nos acolhido. Então eu louvo a Deus por esta igreja, por todos vocês, na pessoa do vosso pastor. Mateus capítulo 11, versículo de número 26. Diz assim o texto, queridos: Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pode se assentar, queridos. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler com toda a igreja, ele é a razão com a qual Deus manifestou a graça à sua vida, e por isso você tem o privilégio de estar aqui adorando, com o nome escrito no livro da vida, e participando desta festividade na liberdade do Espírito Santo. Esse texto, ele deixa claro que todos quanto querem conhecer Deus, precisa passar pelo Filho Jesus. Esse texto nos deixa claro que Deus aqui criou um meio, a forma de que todos que distante dele se encontra, possa estar novamente em teus braços. E o meio pelo qual Deus criou, a forma que Deus produziu, o caminho que Deus gerou, para que todo aquele que está distante possa estar com Ele. Jesus aqui, Ele nos revela, Ele nos deixa claro este plano de Deus de restaurar o homem e de ter novamente o homem em comunhão com Ele em seus braços. Quando Jesus, no versículo 26, diz para os seus discípulos, em oração ao Pai: Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Ou seja, esta é a forma que o Senhor julgou ser necessária para que eu possa salvar os homens. Aí ele diz: todas as coisas me foram entregues, tudo o Senhor colocou em minhas mãos. Versículo 27. Ele diz: todas as coisas foram entregues pelo meu Pai. Há uma ocasião em que Jesus declara que tudo estava sendo agora derramado nele, a autoridade, o poder nos céus e na terra. E ele aqui ratifica esta autoridade que lhe fora conferida, quando ele diz: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Agora observe o que ele diz após: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, principalmente quando estes têm um relacionamento íntimo, principalmente quando a relação entre pai e filhos
não tem incoerências. Observem que tudo que Jesus fazia e que lhe dava prazer, ele testificava dizendo: a minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. E quando Jesus faz esta afirmação, que ninguém conhece o Filho senão o Pai, ele estava dizendo: o meu Pai me conhece não por fora somente, o meu Pai me conhece por dentro, o meu Pai conhece os meus pensamentos, o meu Pai conhece o meu levantar, o meu Pai conhece o meu andar, o meu Pai conhece o meu falar, o meu Pai, tudo de mim Ele conhece. Por me conhecer e saber que a minha alegria é fazer a sua vontade, todas as coisas por Ele me foram entregues. E olha que coisa interessante, Jesus disse assim: e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Quando o relacionamento é íntimo, quando a harmonia é perfeita, na mesma intensidade que o Pai conhece o Filho, de igual modo o Filho conhece o Pai. Quando não há atritos na relação, quando não há choque nas relações de pais e filhos, na mesma proporção que o Pai conhece o Filho, de igual modo o Filho conhece o Pai. Só que como Deus conferiu a Jesus todas as coisas na terra, Jesus aproveita e diz que Ele não vai faltar com nada que Deus lhe vocacionou. E vocês se lembram de quando Deus vocacionou a Cristo, quando Ele disse que amou o mundo de tal maneira. Vocês se lembram de quando Deus vocacionou a Cristo? Foi quando Ele disse que por amor a este mundo, a mim e a você, Ele deu o seu Filho. E quando Jesus inicia o seu ministério, lá na frente se torna conhecido de todos, Ele não negou esta verdade, pela qual Ele foi gerado, formado, no propósito de salvação da humanidade. Ele, Jesus, é o único caminho pelo qual todos que querem um dia estar eternamente com Deus e estarem agora em relacionamento com Ele, é um meio que você vai conseguir ter sucesso. Muitos são os que dizem que todos os caminhos hão de encontrar com Deus. Mentira do diabo. Porque o único caminho que te leva a Deus é o caminho que o próprio Deus criou para encontrá-lo. E este caminho é, segundo a Bíblia, segundo Deus e segundo Cristo, foram as palavras que o próprio Jesus expressou: eu sou o caminho, não existe outro. Eu sou o caminho, não existe outro. Está no singular, não no plural. Eu sou singular, não existe outra pessoa. É somente eu, Jesus, o caminho, a verdade, não existe outra, e também a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se todos que estão aqui, independente de credo e de religião, um dia quer estar com Deus, tem que começar a andar por esta vereda já, por este caminho agora. E este caminho é Jesus. E por que Jesus é o caminho? Porque segundo o que você comigo leu, Ele falou, Ele deixou claro: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e Ele me conhece, e por isso Ele me entregou. Agora, da mesma forma que Ele me conhece, eu o conheço. E Ele deixa claro aqui que só vai ter conhecimento de Deus quem
Ele, Jesus, o quiser revelar. Ou seja, muitos falam que conhecem Deus. Uma coisa é você ouvir falar de alguém. Jó, meus queridos, até o fim da sua história, só conhecia falar de Deus. Embora tudo que ele ouvia falar de Deus, fez ele, por aplicação, ter um comportamento ilibado, ante e frente à sociedade pervertida, em cujo ele estava ali inserido. Isto não significa que ele tinha conhecimento íntimo do Criador. Embora ele servisse a Deus, não significa que ele tinha intimidade com o Criador. Portanto, no tocante ao serviço, Deus exaltou ele como servo, não como amigo. No tocante ao proceder com o culto, com a liturgia e com todas as atribuições da religião, da esfera litúrgica, Deus o exaltou. Ora, até mesmo hoje nos bares da vida, se você foi uma pizzaria, coisa que não é pecado, de repente está tocando uma música do mundo, de repente está tocando uma música cristã. Eu que tive o privilégio de estar na América, ali nos Estados Unidos, você não faz distinção do que é o ambiente cristão e do que não é, porque tudo se toca, tudo se produz. Então preste atenção aonde eu quero chegar com seu raciocínio. Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho, pelo amor de Deus, não procure outro, não invente atalhos. Ele é a única forma para quem um dia quer estar com o Pai. E olhe bem o que eu te afirmo: Jó era um homem que servia a Deus como muitas pessoas que não têm intimidade com Deus servem. Portanto, quando Deus provocou aquela situação com Satanás acerca do servo, pode observar na Bíblia, Satanás, ele sempre atacava Jó, como você conhece a história. E se você ler o livro de Jó, você nunca que vai ver uma afirmação de Jó dizendo que Satanás o atacou. Sempre você verá ele dizendo que Deus lhe pesou a mão, que Deus foi quem tomou, foi Deus é quem fez, foi Deus é que constrangeu e pôs ele naquela situação humilhante. Sempre você vai ver Jó expressando contra Deus, até o ponto de, no capítulo de número 34, versículo de número 5, Jó dizer assim para Deus: Deus roubou o meu direito, sendo eu justo. Só diz isso quem não tem intimidade com Deus, porque Deus não é ladrão. No entanto, quando Jó vai falando coisas terríveis, a partir do capítulo 31, acerca de Deus, por causa daquela prova que a Deus havia submetido ele, para gerar intimidade, aonde o Senhor tirou isso? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, a Bíblia diz que a tristeza de Deus produz arrependimento para a salvação. Jó estava vivendo esta tristeza. No entanto, quando Jó vai falando coisas terríveis, como, por exemplo, Deus, me pese em balanças fiéis e conhecerás a minha integridade, como se Deus tivesse uma balança falsa. Ele exigiu de Deus uma balança absoluta. Quando ele foi dizendo estas coisas, e por fim, Deus não se aguentou em seu trono, capítulo 38, versículo 1, foi a primeira vez que Deus falou com Jó. E quando Deus abriu a sua boca para falar com Jó, as primeiras palavras foram esta: ei homem, cinja agora o teu lombo, que eu falarei contigo, e se você vai me responder, se é que tu tens conhecimento. Aonde estavas tu quando eu criei o mundo, lancei as estrelas? Aonde estavas tu? Responde-me se tu tens entendimento. Jó calou, não tinha o que falar. Deus falou mais com Jó: porventura, Jó, tu podes chamar os raios
pelo seu nome e eles se apresentarem diante de você e dizer: eis-me aqui, responda, já que tu tens sabedoria. Jó não teve o que responder. Deus falou mais com Jó: porventura tu pode dar ordem às águas dos mares, como eu as controlo na palma da minha mão? Responda-me se tu tens inteligência. Jó ficou calado, e quando Jó se calou, aí agora ele responde a Deus: colocarei a minha mão na boca, porque não mais direi nada contra o Senhor, que é todo poderoso. Quando Deus novamente falou com Jó, Deus disse mais coisas duras, dizendo para ele: porventura, Jó, tu continuarás preservando a tua integridade e contendendo contra o Todo-Poderoso? Foi quando então Deus cerrou seus lábios, no capítulo de número 39, e Jó entra no capítulo de número 40, dizendo assim, preste atenção: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como dizes tu, Senhor, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei de coisas que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Escuta-me, pois, ó Deus, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu só te conhecia do ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu tenho intimidade com o Senhor, e por causa desta intimidade, versículo 5 do capítulo 40, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois disto, Deus mudou o seu cativeiro e gerou um amigo, e gerou um homem íntimo, não somente que estava ali fazendo para Deus um serviço. Deus vai gerar pessoas aqui amigas dele, Deus vai gerar filhos dele. Deus não está contando com o trabalho, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Deus não está contando com você chegar aqui na frente e dizer: Deus, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sou como os outros. Ei, ser e ter uma conduta moral não é virtude para ninguém, é dever de todo cristão. O que Deus quer é que você em todo tempo seja íntimo, seja amigo, caminhe com Ele e ouça a sua voz, como um amigo fala ao seu amigo. Quantos crê que Deus vai fazer esse milagre nessa noite? Por isso eu vos afirmo que não basta trabalhar ou servir a Deus, você tem que ser íntimo de Deus. E como ser íntimo de Deus? É através do Filho Jesus. Ele disse assim: e só conhecerá Deus quem o Filho o quiser revelar. Quem é Jesus, afinal de contas? O que é Jesus, afinal de contas, para Deus lhe conceder tamanha bênção? Eu me recordo que um dia eu estava com alguém conversando de um outro credo, e ele disse assim para mim: pastor, por que os crentes falam tanto mal de Maria? Eu falei assim: o dia que eu pregar um crente falando mal dela, eu dou nele uma coça, porque Maria é uma mulher santa, Maria é uma mulher maravilhada, Maria foi uma pessoa que Deus olhou na terra e disse: é nela que eu vou fazer que a minha palavra, verbo, se torne carne. E para ser escolhida pelo próprio Deus para gerar o Salvador, ei, limpa a boca para falar o nome dela. Crente que fala mal dela é crente que está precisando ler a Bíblia. Aí ele virou e falou assim: mas o senhor é o único pastor que eu estou vendo falar bem dela dessa maneira. Eu gostei do senhor. Eu falei: pois bem, caminha comigo. Você quer saber mais? Tudo que eu faço é segundo os conselhos dela. Como assim, pastor? A senhora não lembra daquela festa de casamento em que Jesus foi convidado? Sim. A senhora não lembra o que aconteceu naquela festa? O melhor da festa acabou. E o que foi? Ela disse: o vinho. Pois é, e o que aconteceu? Os discípulos foram correndo em Maria,
e falaram para ela: o vinho acabou. Ela chegou no filho, porque toda mãe tem autoridade sobre o filho. E eles já foram logo nessa área política, porque nenhum filho, principalmente bom como Jesus, há de negar um pedido de uma mãe. Então, para que eles não tivessem ali uma resposta neutra de Jesus, ou ouvisse um não de Jesus, porque talvez deve ter imaginado: vai que Jesus não se dá com vinho, então vamos pedir para Maria, porque a mãe pedindo para o filho vai fazer e a gente vai continuar bebendo esse vinho. Vai que eles pensaram isso e foi direto na mãe. E quando chegou na mãe, disseram: olha, o vinho acabou. Maria foi até Jesus: Jesus, o vinho acabou. Ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Quando ele disse isso para ela virou para os discípulos e disse assim: olha, fazei tudo que ele mandar. Aí eu disse: tudo que eu faço é seguindo este conselho de Maria. Tudo que eu vivo é vivendo este conselho de Maria. O quê? Faço tudo que Jesus manda, faço tudo que Jesus quer. A minha alegria é viver o que Ele pede. O meu prazer é caminhar com o Raboni da Galileia, Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o revelar. Não existe alguém que conheça a Deus sem antes passar por Cristo, porque Cristo é Deus. Este Jesus, Ele tem duas naturezas quando aqui na terra viveu o seu ministério. Jesus, descendente de Davi, segundo a carne, filho de Maria, era uma pessoa como eu e você, que padecia das mesmas necessidades físicas, morais e também espirituais. Esse Jesus, quando esteve na terra, sentia fome, sentia frio, sentia solidão, se alegrava com a comunhão. Esse Jesus também se cansava, como revela o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 4. Cristo em Jesus é o nosso Deus Pai Criador de todas as coisas. Este veio à terra para se revelar, ser a fonte da água da vida e a porta da eternidade, e o caminho e a verdade que nos leva para a eternidade junto ao braço do Pai. E é este Jesus que a nação precisa conhecer. É em nome deste Jesus que nós criamos situações como esta, numa quadra como esta, por amor a esta alma que aqui está hoje, sem direção, não sabendo o que vai fazer amanhã, e tudo isso que foi criado, já foi criado no coração de Deus e revelado ao seu tempo, ao coração dos seus profetas, para que você saiba que Deus não desiste de você. Jesus está à procura de você, e nessa noite Ele tem um encontro maravilhoso com a sua alma, para dar nova direção à sua vida. Ei! No ano de 1990, eu perdi a minha mãe. Eu tinha 14 anos de idade. Até então, criado em uma família, embora não cristã, mas uma família normal, que vivia a sua harmonia, uma boa família. Meu pai sempre nos deu de tudo do bom e do melhor. Até os 14 anos, tudo o que eu queria, meu pai me dava. Eu nunca fui a pé para a escola. E quando eu perdi a minha mãe, me criou uma lacuna, a família se desfez. Logo meu pai começou a sair nas noites, depois de uns 2 anos do falecimento da minha mãe, à procura de um cônjuge. E aquilo eu já completamente sem estrutura e sem esta figura familiar. O meu irmão logo se casou, ficando eu e minha irmã em minha casa. A minha irmã, sem experiência maternal, também se perdeu na vida. E eu, sendo muito novo e ainda assim tendo uma apreciação do meu pai, um dia ele chegou para mim e me perguntou o que eu queria
como que se isso que ele me presenteasse viesse cobrir a falta da minha mãe. E eu me lembro que no ano de 1992, o meu pai me deu uma moto, que era o meu sonho. E quando meu pai me deu aquela moto, logo começou a se aproximar algumas amizades que meu pai não aprovava, mas que eu não via perigo nenhum. E quando meu pai se intensificava em conselhos, porque via que as pessoas que eu estava a andar com elas não eram pessoas de boa índole, meu pai um dia chegou para mim e falou: se você não parar de andar com estas pessoas, eu vou lhe tomar a moto. Eu não acreditei, até porque eu não via perigo nenhum nas amizades que eu tinha. E dos meus amigos, dificilmente tinha um que não usava drogas. O que para mim também não tinha perigo, porque eu tinha o meu posicionamento. E eles também não ficavam me pedindo para fazer uso daquilo. Eram pessoas maravilhosas, eu gostava muito de ter as suas amizades. Mas isso, na década de 90, dizer o que hoje já não é mais problema para ninguém, até status, dizer que era um usuário de droga, era algo que manchava qualquer imagem, principalmente de uma família. Hoje não. Hoje, dependendo da casa ou do caso, é até status dizer que tem um filho que é drogado. Tem pessoas que falam isso com boca cheia, como se fosse criar terror no coração dos demais, para se impor. E sem falar os próprios usuários. Eu me lembro que um dia meu pai chegou em minha casa, eu estava no banho, e quando eu saí do banho para sair na moto, meu pai havia trancado ela, acorrentou ela em uma árvore em minha casa, um pé de abacate. E aquilo me entristeceu. Eu peguei e fui com meus amigos na rua, e fiquei até 2 horas da manhã em casa. Cheguei em casa fingindo que estava drogado, para que isso viesse sensibilizar o meu pai, e ele me devolver a moto. Só que o tiro saiu pela culatra. Ao invés de sensibilizá-lo, ao invés de tocar o coração dele, não estou falando desses dias atuais, naquela época, falar que tinha na família um drogado é como quem recebe em sua família uma notícia de alguém está em câncer terminal. A família toda se abalava. Como meu pai não se tocou, e pelo contrário, o meu pai vendeu a minha moto. Aí eu fui experimentar como vingança a tal maconha. Eu me lembro que a primeira pessoa que me deu, viu que eu passei mal, e ele tentou ali remediar, me dando leite, tentando cortar o efeito e conversando muito comigo, não deixando eu voltar para casa. E eu não voltei. No outro dia estava eu novamente com ele. Quando eu me assustei, eu já estava, pastor, desenfreadamente. A cada 1 hora eu tinha que estar usando a maconha. Quando eu dei por mim, já era 1 ano e meio de usuário. E agora, conhecendo a cocaína. E quando eu entrei nesse negócio da cocaína, eu que sou uma pessoa expansiva, eu que sou uma pessoa intensa, tudo que eu faço, eu me lanço mesmo. Tudo que eu gosto, eu me lanço mesmo. Eu não tenho, às vezes, controle da minha emoção, quando algo me agrada, algo me atrai. E aquilo estava sendo âncora para mim. Eu entrei no caminho da cocaína. E daí a pouco, já não tinha dinheiro que bastava. Sabe o que aconteceu? A minha irmã, que é a única que restou comigo na casa, saiu de casa. Sabe o que aconteceu? O meu pai se casou e veio morar aqui em Santa Mônica, ali no final do 1207A, não me esqueço o endereço. Meu pai se casou e ficou aqui. E eu fiquei nessa casa sozinho, uma grande casa, que daí a poucos meses já não tinha luz. Que daí a poucos meses já não tinha água. E o que me restou? Uma outra porta que o diabo abriu, chamada crack. Ei, há 15 anos e há 7 meses atrás, este homem aqui pesava 57 quilos. E nesse momento que eu aprofundei no crack,
já se somavam aproximadamente 7 anos de usuário de maconha, cocaína e o crack. Porém o crack me fez, não me esqueça, a primeira coisa, o jogo da sala da minha casa virou crack, geladeira virou crack, fogão virou crack. E quando eu assustei, sobrou uma geladeira velha, um colchão rasgado, sem lençol, em um quartozinho único que era a cozinha, foi onde eu transferi e usei como minha moradia, sem luz e sem água. Na época eu me relacionava com uma moça, que eu usava esta moça para se prostituir, para mais tarde a gente ter o que fumar, ter o que cheirar. E a mesma, quando conseguia em suas prostituições algum dinheiro extra, e no final da noite, não me esqueço quando eu apresentei ela para minha esposa. Ela disse assim para minha esposa: eu não acredito estar vendo ele como eu estou vendo assim desse jeito. Eu e esse homem juntávamos pratinha para comprar sardinha e pão para a gente comer, depois de usarmos muita droga. Morando nesse quarto sombrio, já não tinha amizade de ninguém. E coisa interessante, quando você está iniciando, tem amigo para todo lado, para te oferecer, para te dar. Mas quando você se afunda e não se vê mais em quem ancorar, como que tatuando no escuro, sem ter onde se apoiar, todos somem, todos desaparecem. Os meus amigos já não me recebiam em suas casas, porque sabia que se eu entrasse, eu poderia roubar. Vivendo completamente isolado, oprimido, um bagaço cuspido. E quando buscava no meu pai alguma ajuda, não me esqueço da palavra que ele me disse, que foi a última, e só voltamos a falar depois de 6 anos, quando Cristo me encontrou. Eu busquei ele para buscar uma ajuda financeira, para colocar luz e água na minha casa, ao menos. Ele disse: vai trabalhar, vagabundo. Não condene meu pai, porque eu sei hoje o que é para um pai ver o filho numa lama, que ele fez de tudo para não estar, e ele mesmo que queira desenvolver as suas habilidades, ele não consegue tirar. Uma hora cansa. Ele chegar em casa e ver tudo que ele construiu, não está mais lá, virou pedra, virou cocaína. E não me esqueço quando meu pai um dia, conversando com um vizinho nosso, Raimundo Alves, um amigo, que foi quem me ensinou a dar o primeiro nó na gravata, me ensinou a cantar o primeiro hino da harpa cristã, e é um hino que eu nunca vou me esquecer. Talvez alguém aqui conhece, porque hoje quase não se canta mais os hinos da harpa. Eu gosto muito. É um hino que é assim: eis Jesus a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor, pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca a sua ovelha com amor. Com amor, com amor. Eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus, que o convida para ceiar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer. Enche logo o coração do bom pastor, que correndo sem parar, até a ovelha encontrar e trazê-la aos seus braços com amor. Este homem, um dia meu pai bateu no seu portão e falou: você tem visto o Didi aí? Ele falou: a gente não vê ele, é só de madrugada. Ele fica andando para um lado e para o outro, na bermudinha azul. 3 peças de roupa que me restaram: uma bermuda
um short e uma camisa. Eu tinha uma calça que normalmente eu usava à noite. E essa calça, quando eu estava de dia, eu a lavava. Quando era à noite com a calça, eu lavava a bermuda, para no outro dia sempre estar limpo, mas aquela coisa toda amarrotada. 57 quilos, pele e osso. E quando o meu pai perguntou para o Raimundo Alves: você tem visto de dia aí? Eu só vejo ele à noite, naquela bermudinha dele, andando para um lado para o outro, caçando cigarro com alguém, trago de alguém e droga. Aí meu pai virou e falou assim: eu não vou nem lá naquela casa, porque lá é um entra e sai de maconheiro que não tem limite. E por que que esse menino não morre? Os amigos dele foram lá no Santa Mônica buscar e morreram todos, a paulada. Não esqueça até hoje o meu amigo Miltinho. Quando ele disse isso para o irmão Raimundo Alves, e o irmão Raimundo falou assim: não morre, São Paulo, porque Deus ainda vai fazer uma grande obra na vida dele. Ano de 1999, eu consegui ser resgatado por um grupo de pagode, porque eu era muito bom no pandeiro e no tantã. E esse grupo de pagode me acolhia e dizia para mim o seguinte: Edi, olha, toda sexta-feira você não pode, você tem que vigiar, você não pode mexer com isso até de noite, porque nós vamos dar para você R$50. Vamos dar para você R$50, eu já logo pensava, nossa, R$50, na época, R$30, eu conseguia comprar 100 gramas de maconha, e naquela época, quando eu comprava 100 gramas de maconha, eu rachava no meio 50, e 50 eu fazia papelotes de 10 reais, e os outros 50 eu consumia com meus amigos. Eu falei, nossa, que beleza, mas só que tem o seguinte, você não pode ir com essas roupas. Eles pegaram e me davam roupas, mas só me entregavam a roupa na sexta-feira, aproximadamente umas 4 horas da tarde, porque aí depois daquilo era banho mesmo, frio, e eu então vestia aquela roupa que eles me davam, e eu entrava na Kombi com eles, e íamos para os pagodes da vida. Logo que acabava, ali a gente bebia, eles me davam meu dinheiro, e eu não via a hora de correr para uma boca, até que eu fui parar um dia, numa casa de prostituição da minha cidade, bem próximo à igreja Assembleia de Deus. Me recordo que quando eu aceitei Jesus, o meu pastor na época, o pastor Adailton, um dia ele entrou em choque, porque quando ele chegou na igreja, as primeiras carreiras de banco, bem de frente ao altar, estava repleto de mulheres da casa de prostituição. Ele entrou, assustou com aquilo, e o diácono Eli falou com ele: elas estão querendo conversar com o senhor. Sobre o quê? Sobre o tal de Didi. Eu falei com ela que aqui não tem ninguém com o nome de Didi. E ele falou assim: mas quem é esse Didi? Ah, é um homem assim, 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 assado. Não, ele não é Didi, é o irmão Edir. Ah, então ele é crente mesmo? Sim, Jesus lavou, limpou, resgatou e já batizou com o Espírito Santo para a glória de Deus. Numa noite que eu fui buscar crack nessa casa de prostituição, eu conheci uma mulher de 53 anos. Essa mulher foi uma mãe. Eu ficava esperando ela se prostituir até tantas horas da noite, porque quanto mais ela se prostituía, mais dinheiro e mais pedra de crack. Aí o que acontecia? Eu agora, toda sexta-feira, eu tinha onde tomar banho quente. Sempre ela tinha uma camisa e uma calça nova para mim, uma roupa nova. Eu tinha ali, no sexta, sábado e domingo, almoço e janta, mas vivendo em pele e osso. De segunda a sexta, sofrimento, ninguém já me dava emprego. Vivia pelas ruas, perambulando, para um lado e para um outro. Até que esse pessoal do pagode pegou pesado comigo, começaram a me dar apoio, começaram a me ajudar a ter luz na minha casa e a ter água para me andar mais limpo. Foi quando então um deles conseguiu para mim um dia um emprego numa fábrica de cimento da minha cidade.
Nesse inteirinho que eu fui trabalhar numa fábrica de cimento, numa rodada de pagode numa noite, eu conheci uma moça que também já havia ficado com alguns dos outros companheiros do pagode. Esse mundo é uma perversão total. E aquela moça, uma certa feita, a gente se namorou e depois eu não vi mais. Passado 2 meses, essa moça veio para mim dizer que estava grávida e que o filho era meu. Eu falei, não é meu. Você ficou comigo com Antônio Bartolomeu? Não, não sou eu. Mas enfim, ela não me procurou mais, até porque ela não teria orgulho nenhum de ter um pai da minha espécie. E eu me recordo que quando passado um tempo, eu trabalhando nessa empresa, um certo dia a gente saindo do almoço, pastor, andando com a peãozada, que é assim que se diz, né? No popular, com a turma de operários, eu andando na frente, eu sempre o brincalhão. A um deles falaram assim, nossa, tá vendo aquela moça que lá vai lá na frente? Sim, aquela moça é crente, rapaz. Ela nunca ficou com ninguém. E ela era telefonista da empresa. E sempre que eu fosse fazer uma ligação, a gente pedia primeiro para a telefonista. E ela sempre tratava a gente com educação. E eu falei, ela nunca ficou, não, ela é crente. Eu me aproximei dela, dei para ela boa tarde. Ela me respondeu boa tarde, educadamente. Eu pensei, está no papo. Logo que eu comecei a conversar com ela, em menos de 10 metros, ela já veio me falar de Jesus. E quando antes de entrarmos para a oficina e ela seguia para o escritório e para a central, ela virou e falou assim, depois você passa lá em minha casa, eu moro do lado da igreja evangélica de Jesus. Aí aquilo eu cheguei no vestiário e falei com a turma, aquela crente está na mão, rapaz. Aquela crente daqui a pouco, vocês vão ver, ela me chamou para ir na casa dela e eu vou. Cheguei em casa, pedi uma amiga, Marta, para passar a camisa que era da cesta do pagode e a calça, ela passou para mim, me entregou, cheirei, fumei, colírio nos olhos, bati na porta da casa da Laura. E quando ali cheguei, ela pegou uma cadeira e pôs na garagem, uma para mim, uma para ela, uma para a irmã dela, e começamos a conversar. Até que conversa vai, conversa vem, Jesus, Jesus. E eu comigo, esse Jesus está atrapalhando o negócio. Jesus, Jesus, Jesus está quebrando a bicicleta. Cheguei no outro dia no trabalho, falei com a turma, fui na casa da Laura e ela falou que eu posso voltar. Até que quando eu voltei na casa da Laura, não me esqueço, isso foi no meio da semana, numa quarta. A Laura percebeu que eu estava muito atirado e me pôs no meu lugar, dizendo coisas que na época eu não entendia direito, mas que depois, lá na frente, eu vim entender. Ela disse assim, olha Edi, deixa eu te deixar claro, a gente não pode namorar. Você é até interessante, mas a gente não pode namorar. Ela pegou e falou um negócio assim, é porque você está nas trevas e eu estou nas luzes. E as trevas não se dão com as luzes. Eu não entendi esse negócio, não me agrediu, não senti nada, mas fui para casa com esse negócio de treva e de luz. Cheguei em casa, fui procurar um amigo meu, um desviado da igreja, e perguntei para ele, o que é esse negócio que a menina falou que eu estou nas trevas e ela está na luz? Assim, é porque você não tem Jesus. Quando você tiver Jesus, Jesus é a luz. Aí sim você vai poder namorar com ela. Aí eu virei e falei assim, é isso? Só isso? Então vou fazer o seguinte, Tetel, me leva numa igrejinha aí para me dar uns treinos, que depois eu vou na dela. Aí ele virou e falou assim, não, tem uma igrejinha aqui perto de casa. Ei, é até bom eu falar isso, sabe por quê?
que de repente tem alguém aqui treinando, de repente tem alguém aqui se disfarçando, de repente tem alguém aqui representando. Porque é muito fácil se passar por crente. É muito fácil hoje se passar por crente. E o Ezequiel então me levou, o Tetel, numa igrejinha, na rua de um saudoso pastor amigo, chamado João Amélio Alvarenga. Aí eu falei assim com ele assim: ó, Ezequiel, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar na porta, você entra, escolhe umas cadeiras mais atrás, aí logo que eu acabar de fumar o cigarro aqui, eu vou entrar. Mas aquilo, eu estava olhando se ia passar algum amigo, se ia passar algum colega. Já pensou se me vê entrando numa igreja de crente? Na hora que eu vi que a barra estava limpa, eu entrei. Mas cadê o Tetel? Quando eu assustei, eu estava na primeira cadeira. E hoje eu entendo esses barulhos aí, ó. Na época, eu lembro que quando eu fui passando o corredor, quem ia ficando para trás assim, era um barulhão de glória, de aleluia, de glória, de aleluia. Aí quando eu sento do lado de Ezequiel, o pastor João, não me esqueço dessa pessoa, não sabe ler e nem escrever até hoje, só consegue ler a Bíblia. Quem já viu um caso assim? Só lê a Bíblia, irmão, não adianta dar nada, você pode escrever endereço, pode ter a letra mais, não, só consegue ler a Bíblia. Esse homem sentou na cadeira e não tirava os olhos da minha pessoa o tempo todo no culto, não tirava os olhos, até que ele se levantou no final do culto, foi até a minha pessoa e disse assim: varão. Aí eu fiquei aborrecido. Eu falei: esse camarada me chamou de magrelo e de comprido. E contou toda a minha história. Aí quando ele falou toda a minha história, os embates, os sofrimentos, as decepções, as frustrações, os vazios, aí eu pensei comigo: o Tetel falou para ele, ou isso é argumento que esses pastores usam, que serve para qualquer pessoa, porque o que ele falou comigo serve para A, serve para B, serve para C. Isso aí é a forma deles prender a gente para arrancar o nosso dinheiro. Aí eu peguei, saí daquele culto com esse negócio no coração. Cheguei, pedi a Ezequiel um dinheiro, ele me deu, comprei umas fichas para um orelhão, naquela época era ficha, não existia cartão. Liguei para Laura, fui na igreja, foi uma bênção, não acredito, glória a Deus, Jesus é bom. Aí a Laura falou assim: então você vai ter que vir aqui para me contar essa bênção. Eu falei: tá na mão. Fui na casa da Laura numa noite de sábado. Quando eu chego na casa da Laura, já estava lá as duas cadeirinhas. E eu lembro que quando ela foi fazer a pipoca, eu peguei a cadeira e colei mais na outra. E quando ela voltou, ela virou e falou assim: Edi, vamos lá para você ajudar a gente a trazer as jarras. A irmã dela, Alice, falecida Alice, pegou e me chamou também. Quando eu estou entrando na sala, peço licença ao pai dela, todo cheio de onda. Eu lembro que a campainha tocou. E a Laura falou assim: pode ir lá pegar que eu atendo. Quando a Laura foi atender o portão, quem era? A Marilene, que era mãe do meu filho, João Paulo. E chegou e falou assim: você está com esse homem aí dentro? Esse safado, esse maconheiro, olha aqui que ele deixou em meus braços, e nem para registrar prestou. E eu já ouvi a voz dela, e a Laura voltando, e tirando a bandeja da minha mão, e dizendo: vai lá fora resolver a sua vida, uma criança não tem culpa de nada. Quando eu saí, eu já saí com a intenção de pegar Marilene com criança e tudo e matar. Ei, quando uma pessoa está escravizada no crack, ela começa a roubar, ela começa a fazer coisas que ela não tem coragem de fazer, mas ela faz por causa do crack. Quando a pessoa se enturma com homens maus, ele acaba cometendo algumas coisas,
para gerar status para aquelas pessoas que estão em sua volta, porque é como que se eles cobrassem. Espera aí, você está dizendo que você é o cara, mas nunca vi você fazendo isso, nunca vi você. Então a pessoa acaba fazendo alguma coisa para ele ter know-how com a turma. Mas às vezes, algumas coisas que eu fazia com medo, com dó, mas eu tinha que fazer para ter aquela imagem que eu também era o cara. E quando eu saí da casa da Laura, eu falei assim, eu vou matar essa mulher, e não encontrei ela em lugar nenhum. Aí eu tive com meu pai pegou, falou comigo que era para mim registrar a criança, que aí ele me ajudaria, que eu não precisaria me preocupar com nada, que ele mesmo pagaria a pensão. Eu fui então, registrei a criança, fui trabalhar numa empresa chamada Flor de Lis ali em Vespasiano, Soicom. No primeiro dia tivemos uma palestra de segurança pela manhã, e nesta palestra de segurança, os seguranças disseram assim, olha, vocês estão vendo aqueles tonéis ali? Por favor, vocês não se aproximem deles, porque é um produto altamente químico que vai limpar os tanques que antes eram armazenados querosenes e óleo diesel, porque nós iremos usar eles agora como esse tratamento de água. Então esse produto ele é muito corrosivo, e se vocês inalarem, vocês podem ir a óbito. Na mesma hora eu pensei assim, eu andava sempre de boné, gosto muito do bonezinho. Falei, se eu pegar esse negócio, colocar no meu boné, porque a última vez que eu fui registrar meu menino, que eu peguei ele no colo, lá no cartório, ele ficou coçando o dente na aba do meu boné. Então ninguém vai ver eu pondo nada na boca dele. Eu vou pegar esse produto, coloco na aba do boné, carrego ele, na hora que ele coçar o dente, ele vai ingerir esse produto, vai morrer para lá, e eu estou livre para poder conquistar a Laura. Quando foi tarde, mais ou menos às 18 horas, eu peguei o pacote destas máscarazinhas que a gente usa de aspirar pó, tirei aquele plástico, apertei o dedo assim no plástico, fazendo um côncavo, quase furando, fui lá com uma varetinha, enfiei dentro do tonel, tirei aquele produto branquinho, transparente, coloquei no saquinho, enrolei. Liguei para a avó do João Paulo, que tinha 2 meses de idade, e falei assim, amanhã eu vou ir ver o João Paulo, isso num sábado, eu vou ir no sábado ver o João Paulo. Ela falou, tudo bem, pode vir, que aí eu vou avisar a Marilene para ela sair. Sempre que eu ia ver ele, ela não estava, isso até mesmo depois que eu já era cristão, porque eles não acreditavam em minha conversão. Aí eu me lembro que, quando foi na quarta-feira, eu fui na igreja, e naquele dia, na quarta-feira, o pastor da mesma forma não tirava os olhos da minha pessoa. Na quinta-feira de manhã, eu confirmo novamente a minha ida na visita do meu filho, para o sábado. Eles, tudo bem, pode vir, está tudo tranquilo. Quando foi sexta-feira à noite, lá está eu de novo no culto, naquela igrejinha, e ligando para a Laura, e ela não me atendia, mandando mensagens. Na época não tinha nem Orkut, nem WhatsApp, era um tal de Blá. E eu mandava para ela pelo tal do Blá, estou na igreja, estou frequentando, já registrei o menino, tentando resolver, para tentar ter ela novamente, uma oportunidade. E o negócio era o seguinte, era tão somente ficar com ela e publicar na praça no outro dia e tchau. Só que esse negócio de criar dificuldade, eu acabei gostando muito dela, rapaz, e fiquei insistindo com esse negócio de igreja para ver se ela novamente abria as portas, mas nada. Registrei o menino por causa dela, nada. Frequentando a igreja e mandando mensagem para ela, nada. Até que um dia, nessa sexta-feira e no sábado, eu já estava com tudo programado, porque eu sei que a única coisa que estava sendo empecilho para mim estar com a Laura era criança. Na sexta-feira eu estou no culto de novo, e aí agora, sem Ezequiel, sem o meu amigo Tetel, eu mesmo chegava e já sentava na frente. E naquela mesma noite o pastor não tirava os olhos da minha pessoa. Só que quando foi quase no final do culto, ele saiu do altar e foi até numa senhora que estava mais ou menos, onde é que está esse varão aí assim, e eu tipo assim sentado, onde está essa senhora aqui de vermelho. E ele começou a falar com essa senhora. Deus está me revelando e está me mostrando aqui nesta hora, falando comigo, que a senhora, e esta senhora é bom lembrar, que é bom falar e dar o testemunho. Quem for na cidade de Pedro Leopoldo,
vai ver que existe uma única rede de calçados, chamado Vivan. Essa senhora é dona dessa rede. Na época, ela era uma carismática, e nesse dia Deus transformou a vida dela. Quando ele começou a falar com ela, eu sentado como estava essa senhora aqui, e ele apontando o dedo para ela, dizendo: Deus me revela, Deus está me mostrando, Deus está me falando. Eu pensei assim comigo onde eu estava: como é que esse negão está falando que Deus está falando com ele, e por que só ele está ouvindo? Por que esse cara está falando que Deus está mostrando para ele, e por que só ele está vendo? E ele começou a falar com ela, e parou de falar com ela naquele instante, parou a mensagem pela metade e disse assim: jovem, Deus está me revelando que você está se perguntando como pode um homem estar sendo usado como eu estou sendo aqui agora. Deus manda eu te dizer para você se colocar na posição, que Ele vai te usar muito mais do que eu, e eu não estou nem na metade. Nessa hora, se eu tentasse sair da cadeira, eu não conseguia. Se eu tentasse mexer, eu não conseguia. Se eu tentasse me mover, eu não conseguia. Parece que um fogo me prendeu naquele lugar. As minhas pernas tremiam, o suor descia, eu sem entender nada. Eu que não acreditava em nada. Eu que blasfemava literalmente da pessoa de Jesus. Eu que blasfemava de Deus, lançava palavrões contra Deus, contra Jesus. Naquela hora eu fiquei estático, preso na cadeira. E aquele homem de forma simples me dizendo essas coisas. Aí eu pensei: só falta esse homem falar que amanhã eu vou matar o meu filho. Foi quando ele virou e falou assim para mim: ei, isso que você está no seu coração, se você quer uma oportunidade, Deus te liberte agora, e não toca naquela criança. Ramando rabaçu e calamando rabachai. Quando eu assustei, eu estava na frente da igreja. Ele virou e falou assim: eu só vou fazer uma oração, e Deus vai te libertar agora. Orou por mim. Quando ele terminou a oração, perguntou: você quer Jesus? Eu falei: eu quero. Quando eu olhei para trás, toda a igreja de pé, e eu só vi os olhos de todo mundo brilhando. E começou uma salva de palmas que não parava, 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 parecendo o som de muitas águas. E depois da oração daquele homem, 10 anos no crack, maconha, cocaína. Foi como se eu nunca tivesse colocado essas coisas na minha boca. Eu sei o que é a libertação de Deus. Eu sei o que é experimentar o poder de Deus. No outro dia, irmão Rogério, falecido Rogério, se desviou, foi para as drogas e morreu, mas me ajudou demais. Na porta da minha casa, ele e o irmão Getúlio. Eu levantei de manhã e me arrependi do negócio, de ter ido na frente. Mas só que a alegria estava demais na minha alma. Eu dormi naquele barraco escuro, mas parecia que estava mais claro que essa quadra. E uma paz que nunca eu experimentei em lugar nenhum. Quando eu estive pregando com o cantor Cris Duran, e ele deu o testemunho de que quando ele aceitou a Jesus num hotel, ali nos Estados Unidos da América, e ele disse que a alegria diante de um televisor, somente ele, um pregador, no televisor no quarto, que ele sentiu no hotel, nunca ninguém, por onde ele passou, as multidões conseguiram produzir no seu coração, gritando o seu nome, tentando pegar um pedaço de sua roupa ou arrancar o seu cabelo. Nunca ninguém conseguiu produzir tamanha alegria como ele sentiu. Eu sei a alegria que ele sentiu, porque aquela noite para mim foi a noite mais feliz da minha vida. No outro dia de manhã, Getúlio e Rogério na minha porta falaram assim: Edir, você quer dar uma volta aí com a gente, para a gente falar da Bíblia e tal? Eu falei assim: eu dou, mas só que vocês vão ter que ir comigo numa casa, porque eu sei que se eu for lá sozinho, eles não vão deixar eu entrar. Eu indo com vocês, que é crente, que talvez eu consiga. Onde é?
eu tenho que ir ali na casa onde mora o meu filho, João Paulo. Vamos embora. Entramos em um carro e fomos lá no bairro São Geraldo, onde meu filho João Paulo mora, que hoje tem 17 anos de idade. E quando chegamos lá, o Rogério falou que na noite passada eu tinha aceitado Jesus, que minha vida era outra. Não convenceu não, mas pelo menos a porta se abriu. E eu só lembro que a avó do meu filho disse assim: espera aqui na varanda enquanto nós iremos ali dar um banho nele e tal, e a Marilene vai sair, porque ela não ficava comigo, ela tinha muito medo de mim. Aí enquanto isso ela está lá se arrumando e tal, e os meus amigos. Aí quando ela chegou com a criança no colo, me entregou, eu ali todo sem jeito, olhando para aquela criança, olhando para mim, sorrindo, sem saber de nada do que estava acontecendo. Aí eu lembro que ela pegou e chamou o Rogério e o Getúlio para conversar um pouco mais distante, porque ela estava estendendo umas roupas atrás do corredor, no varal, e falou assim: você pode ficar com ele aí, na sala. Foi quando ela me deixou sozinho com aquela criança. E quando ela me deixou sozinho com aquela criança, eu olhando nos olhos dela, com ela nos meus braços, pastor, não me esqueço dessa cena. Ele olhava para mim dentro dos meus olhos, os olhos brilhantes, de vez em quando sorriam, uma criança de 3 meses. Foi quando eu levantei ela para o alto, olhando nos olhos dela, e falei para ela: em nome de Jesus, me perdoa. Em nome de Jesus, me perdoa. Eu comecei a chorar ali. Logo chamei meus amigos, fomos embora. E era aquela coisa frenética, pastor. Minha alegria só era a igreja. De segunda a segunda na igreja. De segunda a segunda na igreja. E na igreja eu tinha janta, e ainda de lambuja alguém me dava uma marmita para almoçar no outro dia. Igreja é uma bênção, irmão. Igreja é uma bênção. E me lembro que quando me deram uma camisinha e uma calça de tergal, e me deram uma gravatinha, daquelas que tem um zíper, eu ganhei uma bicicleta e ia todos os dias com aquela mesma roupa e na bicicleta para a igreja, com toda a alegria do mundo. Só que o meu pai não acreditava na minha conversão. A minha família não acreditava. E eu um dia recebi um telefonema, sabe de quem? Da tal Laura, que ficou sabendo como eu estava na presença de Deus. E ela virou e falou assim: depois você passa aqui na minha casa para a gente conversar. Aí naquele primeiro amor, muito crente, eu falei assim: eu não posso, porque o pastor falou que crente não namora, crente casa, e eu não vou casar com você. O negócio meu agora é só com Jesus, porque eu quero ser pregador. Ei, um dia eu disse assim para uma reunião de jovens, e com um pastor recentemente amigo agora, conversando até sobre relações, eu falei assim com ele assim: olha, eu sou uma pessoa que eu posso dizer como Ezequias. Eu estando torto agora, eu posso dizer como Ezequias: lembra-te de mim que eu andei. No meu tempo de mocidade, eu posso voltar no banco, na minha igreja, todas as moças que estão casadas. O pastor um dia falou assim: olha, crente não casa, crente não namora, crente casa. Ei, foi 3 anos e 2 meses sem tocar na mão de uma moça. 3 anos e 2 meses, fui chamado de tudo quanto é nome na igreja. Tinha gente que até duvidava da minha sexualidade. Eu fui totalmente liberto desses vícios que alguém usa como subterfúgio para conter a natureza. Quem de fato está em intimidade com Jesus, irmão, essas coisas da carne ao seu coração não permeia, ele te dá força, ele te nutre. Por isso Paulo falou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tocou na minha mão e me beijou é a mulher que eu estou casado com ela hoje. Todo dia na igreja, até que um dia
Um domingo de manhã, chegando da escola dominical, fui na casa do irmão Raimundo Alves, esse que me deu a gravata, me ensinou a dar nó e a cantar o primeiro hino da harpa que eu falei com vocês. Ele virou e falou assim: você não sabe quem saiu daqui agora? Eu falei: quem? Seu pai. Eu falei: é mesmo? Sim. E aí, como é que foi? Edir, nem na morte da sua mãe eu me lembro de ver o seu pai como eu vi hoje, abalado emocionalmente. Falei: o que que tem? Você já foi na sua casa? Eu falei: não. Quando você chegar lá vai ter uma surpresa. Falei: o que que é? Ele mandou ligar a luz. Você vai tomar banho quente. E o que mais? Ele virou para mim, Edir, e disse assim: meu filho virou homem. Essa palavra para você talvez não tenha muito efeito, mas no meu coração ela tem. Porque um dia eu estava no fundo do poço, cansado, oprimido, humilhado, ninguém me estendia as mãos, o meu pai me decretando a morte, só restou um para dizer: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se coloque de pé, se coloque de pé.